Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre regime de bens, que é um efeito patrimonial do casamento. Nós já tratamos do regime da comunhão parcial de bens, tratamos da possibilidade de se mudar o regime de bens durante o casamento, e hoje eu vou tecer rápidos comentários sobre o regime da separação de bens. O regime da separação total de bens, ele pode se dar em razão da vontade das partes, que é o chamado regime da separação convencional, ou ele pode se dar em razão da imposição da lei, que é chamado de regime da separação obrigatória de bens. O regime da separação obrigatória de bens, ele se dá em determinados casos, como, por exemplo, na hipótese de casamento de pessoas de mais de 70 anos, na hipótese de casamentos de menores de idade sem suprimento judicial e também na hipótese de casamento daquelas pessoas que estão sob as chamadas causas suspensivas, que são, por exemplo, alguém que já foi casado, se divorciou e não fez a partilha de bens do casamento anterior, ou uma pessoa que foi casada, ficou viúva ou viúvo e não fez o inventário do cônjuge que faleceu. Nessas situações, as pessoas perdem o direito de escolher o regime de bens e têm de se submeter ao regime da separação total de bens. Em tese, no primeiro momento, nesse regime, nenhum patrimônio do casal se comunica. Isso quer dizer, o que é do seu João, que ele compra no nome dele é dele, o que é da dona Maria e ela compra no nome dela é dela. E na hipótese de um divórcio entre os dois, não há divisão desse patrimônio. Caberá a seu João aquilo que tem no nome dele, caberá a dona Maria aquilo que tem no nome dela. Porém, no caso da separação obrigatória de bens, há a discussão sobre a incidência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula é antiga, de 1964, e segundo seu entendimento, é dito que no regime da separação obrigatória, os chamados aquestos serão divididos pelo casal. E o que são aquestos? São justamente os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Então, a aplicação dessa súmula faz com que esse regime fique muito parecido com o regime da comunhão parcial de bens. Em 1964, se justificava a aplicação dessa súmula, porque nós tínhamos as mulheres que se casavam muito jovens e se casavam muitas vezes pelo regime, então, da separação obrigatória, e não havia nenhuma possibilidade de modificação do regime durante todo o período do casamento. Eu acho que hoje já estamos no momento e na hora de pensarmos se realmente é o caso da incidência dessa súmula 377 ou se ela encontra-se ultrapassada em razão da própria legislação e também em razão da nossa realidade social. Por outro lado, nós temos o regime da separação convencional de bens, que surge apenas e tão somente mediante a realização de um pacto antinupcial, onde os nubentes escolhem que o seu casamento será regulado por esse regime, onde não haverá nenhuma comunicação de bens. E aí prevalece a vontade das partes, que tem de fazer um pacto antinupcial e nesse documento definir como será a participação de cada cônjuge nas despesas da casa e nas despesas da família. Por hoje é só e no nosso próximo encontro trataremos de um novo assunto. Muito obrigada pela sua companhia.